Louvai por esse louvor. Amém? Amém. Espírito Santo, Deus tocar aí. Amém. Aqueles que sabe, acompanha o nome de Jesus. Meu louvor, sabe? Como Espírito vem em oração. Aí se Deus maravilhoso. Eu também saúdo a amada igreja com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Amém? Amém. Feche seus olhos. Venha entronizar o seu pensamento com Deus. A palavra de Deus, se você abrir ela no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, lá estará escrito que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Que nesta tarde nós viemos a estarmos com o coração inteiramente gratos, porque em outrora fazíamos parte de um mundo corrompido, e hoje, principalmente vocês que estão prestes a descer as águas, vocês estão aqui dando um dos passos para uma aliança com Deus. Que vocês, assim como nós, venhamos a estarmos com o coração inteiramente gratos, não só, mas que nós venhamos a cada dia, não só também, mas a cada momento a valorizarmos aquele sangue que foi expelido na cruz por nós. Que nós venhamos a elevarmos não só nossas vozes, mas elevarmos o melhor que nós temos a darmos a Deus esta tarde, em forma de um agradecimento de uma forma especial. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Glorificamos. Porque somente o Senhor é digno de todo louvor. Eu vou dar honra, toda a glória e toda a exaltação. Poderoso Senhor, nosso Deus. Poderoso Senhor, nosso Deus. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia. Poderoso Senhor, nosso Deus. Deixa eu ver a ouvir, ó Pai.
caminhar, trilhar no seu caminho, Pai. Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. É santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Oh, Espírito de Deus! Deus maravilhoso, Deus! Deus maravilhoso! Eu te adoro, A palavra de Deus, ela veio a ser tratada conosco de uma maneira especial hoje, mediante a vida daqueles que esteve ali na escola dominical. Uma das coisas quais a palavra de Deus tratou conosco ali, mediante coisas quais uma igreja ela necessita a ter. E uma das coisas que o Senhor creio que chamou a atenção dos nossos corações é sobre a comunhão, sobre a união. Que vocês que estão hoje a ser batizados, saibam que o caminho qual não vocês escolheram, mas o Senhor já havia escolhido, escrito na história de cada um de vocês, na história de cada um de nós, quando estávamos ali sendo formados no ventre da nossa mãe, assim como diz o Salmo 139, versículo 16, que vocês venham a levar a convicção com vocês, que no caminho qual vocês estão marchando, vocês não estão marchando sozinhos. Todos nós estamos marchando em direção a um só propósito, a um só caminho. E que nós viemos a preservarmos essa comunhão, essa união de um para com o outro. E que nós viemos a declararmos isso, essa tarde ao Senhor, declararmos essa comunhão, o qual o Senhor tem nos agraciado em conhecer um ao outro, a se tornar, a ter afinidade um com o outro, para um ir tendo suporte um do outro, mediante a palavra de Deus. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado batismo é coisa séria. como fruto deste novo coração. E essa oportunidade que Deus nos deu. Nunca Que mais cada paz de Cristo te abençoe, irmão. é um só batismo. Preciosa é a nossa Deus, comunhão. busca presente. Somos corpos empenhados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, manifestando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, um grande amor é Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, Glória a Deus, aleluia. Precioso é a nossa comunhão. Somos corpo
E assim bem assustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso para mim, querido irmão. Louve a Deus com as mãos. Quero dar uma saudação. Essa palavra vai trazer por 5 minutos, seja 10 minutos, aliás, o pastor Ricardo. Amém, pastor? Amém, de Deus. Amém. Quero dar uma saudação aqui apenas. Amém. Louvado seja o Foi nome o de Deus. Espírito Santo de Deus que me deu aqui o coração. Em nome de Jesus. Amém, amados? Aí vai dar uma saudação mesmo. A palavra, eu vou dar uma saudação. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Quero trazer aqui uma saudação, né? Cumprimentos amados com a paz de Cristo Jesus, amém? Amém. Amém. Estão aqui, né? É uma tarde de salvação em nome de Jesus, amém? Amém. A palavra de Deus em Marcos, capítulo 16, Aleluia. versículo 15, diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda a parte, as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Por 2 minutos aqui eu quero tomar a atenção do ouvinte da palavra de Deus. Aqui Jesus, ele ordenou os discípulos. Que seja ele ordenou e falou assim, aqueles todos, olha, sai por toda a terra, pregando o Evangelho, levando o meu nome a todas as criaturas da terra, para que sejais em vossos corações, aos corações, o nome chamado Jesus Cristo. E assim aqueles discípulos obedeceram a voz do Mestre, Jesus, e saiu pregoando a palavra, saiu pregando em tempo e fora de tempo, para que venha se cumprir lá desde o Velho Testamento, no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão, uma grande promessa. Quando Deus levanta uma promessa sobre Abraão, dizendo que a descendência dele seria como a areia do mar e a estrela do céu. Não tem como contar. E hoje nós vemos, globalizando, os 4 cantos da terra, a palavra está sendo pregada.
Aí o Espírito Santo de Deus me mostra numa loucura. Eu entendo ele, ele entende. Primeiro tem que entender ele. Você olha essa árvore toda cheia de frutos, né? Frutos maravilhosos, ó. Frutos maduros. Vamos jogar pedra nela, irmão? Vamos jogar pedra? Ninguém falou nada. Aí eu deixo de olhar para as árvores e começo a olhar para essas 9 vidas que vão ser emergidas na casa, vão ser batizadas em nome do Pai e do Espírito. Aí vai levar pedra? Pedradas? Vai, pastor? Eu conheço os Deus. Desafio. Vai gerar fruto. A árvore, ela tem que dar fruto. A árvore, para ser reconhecida, ela tem que ser uma árvore frutífera. É por isso que eu chamei você no particular, da parte de Deus. E passei para vocês lembrar que vocês têm ensinado. Os discípulos, eles viveram numa vida íntegra com Deus, procuraram viver com Deus, por quê? Porque eles foram ensinados através do Filho amado Cristo Jesus. E eles não decepcionaram Jesus. Estava no coração deles, que era no próprio Lucas, não é Lucas, não, Mateus. Ó João, ó, você chamar ali, ó Matias. O mestre. Tu deixa de ser incrédulo, hein? Nós não podemos decepcionar o mestre. Tudo já tocou na mão dele, agora o caminho ao topo, o consumador da nossa fé, que é Jesus. Cristo. Porque decepcionar o Espírito Santo. Decepcionar Deus, decepcionar o Espírito Santo. Ele é sensível. É o ser mais sensível da terra. Chama Espírito Santo de Deus. Ele tem ciúme. Sabia? Ele tem ciúme. Ele não divide. A mim não divide vocês. A outro. Deixa a palavra diz. Ou há de agradar um Senhor, deixa o outro. Que vocês verdadeiramente sejam uma árvore. Que vocês venham verdadeiramente ser enterrado esse velho homem nessas águas. Que não venha esse velho homem ressuscitar. É focar naquilo que é de Deus, é focar na palavra. Para ser um professor, tem que ser aluno. Para ensinar, tem que passar pelo aprendizado. Então vocês já estão começando a passar pelo aprendizado. Eu creio que não seja. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar aqui. Ele está preparando isso. E não esqueça, quando for batizar, fala alto. Hã? Abrir a boca. Vou deixar a boca uma coisa diferente. Abre a boca. Porque é um membro menor. É mais menor do corpo, esse é o perigo. Ele está cheio de gelo no chão, mas é esse membro. E transforma um lugar, chama amigo. E tem gente que tampa o nariz. Já vi pessoas que tirar a mão da sua nariz. Entra lá dentro, aí o velho homem vai dizer dobrado. Tá ligando já. Não entra água com o nariz, não entra água com a orelha, tu fica não, com um tampão aqui, ó. Depois tá tirando o veneno. Meu pastor tem que chegar e falar assim, limpa a boca. Tem nada não, limpa mais. Isso aí só vai cair de que pouco aqui. Tá cheio. Lembra que o pastor Carlos estava fazendo isso? Amém, em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Vamos a todos os papados. Amém? Amém.
participação da palavra, vamos mudar. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela fica cumprida na carta. Capítulo de número 2. E o verso de número 8 declara assim: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãos sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne. A circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, gravando-a na cruz. Amém? Então a palavra nos deixa bem claro que somente em Jesus nós podemos ser perfeitos. Nele nós somos perfeitos, diz o apóstolo. Amém? Não só os irmãos que aqui estão a se batizar, mas aqueles que já se batizaram, aqueles que ainda podem vir a optar pela sua salvação. Amém? Porque a Bíblia diz que essa salvação é para todos. Jesus ele veio para que todos tenham essa salvação. E aqui declara que uma vez batizados, né, o velho homem está sendo morto. E está ressurgindo um novo homem, imagem e semelhança de Cristo. A imagem e semelhança de Deus. E uma vez tendo feito isso, todas as nossas ofensas lá atrás são perdoadas. Porque diz aqui que a cédula que nos era contrária, veja bem, aquilo que uma vez foi escrito contra a tua vida, para que no último dia você fosse condenado, a partir deste momento é riscado. Mas o que eu quero dizer com isso, amados? As coisas passadas não serão lembradas por Deus. O adversário da tua alma pode até tentar te acusar, te condenar em alguma coisa, mas nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há Aqueles que estão em Cristo Jesus. naqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito e a palavra de Deus. Amém? Nenhuma condenação há. A partir desse momento, nenhuma condenação há em relação ao teu passado. Mas e aí? Continua tudo bem a partir daí? Pelo contrário. A mesma carta, ao qual nos declara que em Cristo somos perfeitos, e que o passado o Senhor já não lembrará mais, ela diz que a partir daí devemos mortificar. Espera aí, como nós vamos mortificar o que já está morto, né, pastor? Como que nós vamos mortificar o que já está morto? Quando a pessoa morre e é enterrada, já logo se desfaz aquele homem ali na terra? Ou há um processo? Há um processo. Quando o homem está enterrado ali na terra, há um processo. Ele vai se dissolvendo ali. E assim também esse velho homem, ao qual está sendo sepultado aqui hoje, ele tem que se dissolver, ele tem que se desfazer. E há um processo para isso. Aleluia. E a palavra do Senhor nos fala, em Colossenses capítulo número 3, o apóstolo diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida,
se manifestar, então também vós os manifestareis com ele. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Mas veja bem, o versículo de número 5 diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificar. A cada dia você tem que realmente deixar esse homem se desfazer, se dissolver. Esse homem que você vai enterrar aqui hoje. Amém? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, que é a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza e a idolatria, pelas quais coisas tem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, uma vez sepultado aqui, não acaba por aqui. O homem que está sendo sepultado, ele vai quando falamos de prostituição, amados, não estamos falando apenas de eu ir num prostíbulo e me envolver com mulher, não. Prostituição, Israel foi tido como prostituta. Né, pastor? Sabe por quê? Porque deixou de adorar o seu Deus e foi após outros deuses. Uma vez que nós deixamos de ir após Deus para ir após outros deuses, que seja o dinheiro que é considerado Deus, Mamon, a Bíblia diz Mamon, é Mamon, Deus Mamon, que é o dinheiro. Quando nós deixamos Deus por causa do dinheiro, estamos sendo uma prostituta. Estamos nos prostituindo. Quando nós deixamos Deus por qualquer coisa desse mundo, ao qual é do desagrado de Deus, estamos nos prostituindo. Então, mortificar os nossos membros da prostituição, a impureza. Impureza é tudo aquilo que é ruim. Tudo aquilo que é do desagrado de Deus, nós precisamos lançar fora da nossa vida. Tudo aquilo que nós sabemos que contamina a nossa alma, diante de Deus, nós precisamos lançar fora. Isso é a cada dia. Por quê? Porque todo dia somos tentados, né, pastor? Todo dia. As afeições desordenadas, os desejos desordenados, os prazeres dessa vida desordenada. Né? Nós precisamos ter pessoas equilibradas em moderar esse. Não pode haver desequilíbrio na vida do cristão. O cristão tem que ser moderado em tudo, no seu relacionamento, no que for. Nessa vida tem que ter moderação. E a concupiscência, né? A concupiscência é o desejo, a cobiça. Né? A cobiça, você precisa mortificar os desejos da sua carne. A vontade vem, os pensamentos vêm, o sentimento vem por quê? Porque o homem que uma vez é sepultado aqui, ele tenta voltar à vida, né, pastor? Ele tenta. Mas por isso o apóstolo Paulo diz: mortificar. A cada dia eu preciso matar esse homem dentro de mim. Amém? Eu preciso fazer isso. E a avareza, que é a idolatria. A avareza, que é a idolatria. Tem pessoas que acham que idolatria é só imagem de escultura, né? Só adorar imagem de escultura. Isso a Bíblia diz lá, né, em Êxodo, que é desagradável ao Senhor, que é abominável ao Senhor, que não devia ser feito imagem de escultura, nem que há no céu, nem na terra, né, nem nas águas, imagem de nada deveria ser feito de escultura, e muito menos se prostrar e adorar Deus dela. Né? A imagem do Senhor somos nós. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele não pediu para fazer nada, a não ser o que Ele fez, somos nós. Amém? Mas aqui diz a avareza, que é a idolatria. Idolatria não é somente uma escultura, não. Idolatria é tudo que eu apego. Entendeu? Tudo aquilo que eu me apego acima de Deus. Muitos idolatram a sua esposa, o seu esposo, o seu carro. Infelizmente é assim. Muitos idolatram, né? Cantores. Infelizmente, até no meio do evangelho tem idólatras. Pessoas que idolatram cantores, pregadores, pastores. A realidade é essa. Isso é avareza, nós precisamos viver desprendidos de tudo que é da e nos prendermos a quem? A Cristo, porque Ele é a nossa vida. A partir desse momento aqui, Ele passa a ser a nossa vida. O apóstolo Paulo disse que Ele já estava morto, pois quem vivia era Cristo.
Amém? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém, amado? Então, a partir desse dia de hoje, eu posso viver a questão sobre essa terra. Porque por estas coisas vem a ira do Senhor sobre os filhos da desobediência. A palavra do Senhor. A ira do Senhor será sobre os filhos da desobediência. Então, vamos ser filhos obedientes nesse lado, que é amoroso, não quer. A Bíblia diz que o Senhor preparou lá de fogo para quem? Para Satanás os seus anjos. A Bíblia diz que Deus preparou lá de fogo para você. Amém? Jesus disse que foi preparar um lugar para nós, né, família? Glória a Deus. Jesus foi preparar um lugar para nós. Foi preparar um lugar para nós, para que onde ele esteja. Amém? Amém. Amém. Então, uma lista está um pouco de tudo. Eu quero que vocês fiquem assim, ó. Bem de frente, assim. Aí. Aqui. Sempre o Espírito Santo de Deus, ele faz diferença. Amém? Então, se a gente ouvir, a palavra de Deus diz assim, ouça o Espírito Santo de Deus. Então, ele mandou olhar pela água ali, na hora que eu estava louvando. Por que você está fazendo isso? Né? O Pai de Deus, ele mostrou o que eu queria fazer. Então, cada batismo é um só, é igual. Né? Mas o mover de Deus é diferente. Amém? Irmão Edson, eu quero perguntar para você, como ministro de Deus, né? Este povo aqui, testemunha aí da parte de Deus, aqui presente, né, nesse momento. Eu quero que vocês aí partilhem de algo. Amém? Né? Ah, pastor, eu tenho vergonha. Mas quando estava lá no para dar um grito lá, não tinha vergonha, né? Para xingar juiz não tinha vergonha. Agora, para dar um testemunho aqui nesse momento, né? Que vai ficar aí no memorial, né? De cada coração aqui, né? Em nome de Jesus. Então, expressa, né? Expressa. O pastor perguntar aqui. Bom, você foi obrigado a batizar? Está sendo obrigado? Não? Então posso fazer pergunta. Bem? Partilha aí algo, segmenta-se algo, né? Um testemunho aí, por que você está aqui, entendeu? O que você foi tocado. Algo aí de Deus, partilha em nome de Jesus. Eu tenho isso lá em casa, lá orando para nós lá. Eu fui no coração de Deus mesmo. E minha esposa sempre orando por mim, pela minha família. Foi tocando no meu coração, sempre afastando as coisas da minha família. Não sei se levar coisas. Eu sempre deixei com jogos as coisas, com a ajuda da oração, fui me afastando. Tem uma fala aí pra que ajuda o povo aí. A oração, eu creio que eu sou alguém que eu vou Voltar lá para trás jamais. Amém? Essa é a tua decisão, então, uma espontânea, livre vontade de batizar. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão, Leandro, alguém, o pastor Carlos, alguém aí impulsionou você a batizar, a fazer o ensinamento, ou você fez por livre espontânea vontade, foi tocada pelo Espírito Santo de Deus? Amém? Então expressa algo aí, o porquê que você está aqui, o porquê, o testemunho aí. Amém? Eu quero batizar porque eu não quero mais fazer parte desse mundo agora. Eu quero seguir Jesus, quero ter um novo homem de Jesus agora. Coisas passadas já foram, lá já passou, agora eu quero dar um novo. Amém? Em nome de Jesus. É isso que Deus você quer? É Deus. Você tem essa garantia de todo o coração? Tem tempo, hein? Na sua mão. Eu tenho dinheiro de Deus, não, amém?
batizar ninguém, não. Porque tem pessoas que querem ver a igreja cheia. Oh, cheio de bando. E aí? E no dízimo, é assim, meu filho. Infelizmente, hoje está assim. Mas aqui não. Em nome de Jesus. Você vai batizar porque a... Como é que chama a moça? Vai batizar porque ela falou assim, se você não batizar, eu largo de você. Aí eu batizo. Você vai dar um beijinho, mas eu vou batizar depois. Quando eu casar, eu saio fora. É assim ou você está aqui para escutar a vontade? Você amanhã, né? Aí que ele vem aqui, só particular. Amanhã, um pantalão de sua casa, você vem cá buscar o velho homem. Buscar o velho homem, que tem jeito não. O que você quer? Livre, espontâneo e vontade. Então compartilha aí. Bem, quando eu comecei o batismo, na minha viagem, eu estava pedindo para Deus uma confirmação. Realmente era isso. Aí uma semana antes de acabar o treinamento, até quinta-feira, eu comentei com o irmão Alexandre, eu sonhei com um salmo que chegou a me confirmar. Era o salmo... Livro de Salmos. Livro de Salmos. Era o 33, 7, 8. Que falava que Deus juntou todas as águas e separou os oceanos em reservatórios. Que toda a terra tema o Senhor, todos os habitantes têm o nome de Deus. Aleluia. E isso serviu como confirmação para mim. As águas e o salmo que a gente falava nessa parte. Aí, devido a isso, teve a confirmação de que eu realmente quero batizar e eu quero mesmo. Pessoas assim. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Alguém que buscou, papai lá que buscou, quem, pastor, quem? Está aqui por espontânea vontade. Compartilha. Olha, fui criado na igreja, desde criança. Só que minha mãe e meu pai criaram. Eu não pude pegar sozinho. Eu tinha passado 9 anos na igreja. Eu uma irmã, antes de pegar a palavra. Eu sempre fugi dela mesmo, da igreja. Aí, só que teve um dia que Deus tocou meu coração de ir na igreja. Chegou um filho e falou que o grupo de igreja chamado de Deus e que tinha grande coisa na vida. Promessa. E ontem, até ontem, eu estava com dúvida do batismo. Eu estava pedindo um sinal para Deus. Deus foi e me batizou com o Espírito Santo. E usou uma serva dele para falar que ele Espera só um pouquinho. Você estava bem desanimado. Olha o que Deus faz. Você que está aí, ó. Você estava desanimado, estava querendo assim o inimigo metendo seta. Aí um obreiro, creio da parte de Deus, falou para você antes lá atrás que Deus tinha promessa na sua vida, Deus tinha obra na sua vida. Não é isso? É que eu posso entender os amados também. Aí de repente você estava meio né, a seta e tal, estava alimentando um pouquinho, querendo desistir. Aí ontem à noite você foi na igreja. E Deus te deu um sinal, eu não entendi muito bem um sinal. Que sinal foi que Deus te deu? Ele usou uma serva de Deus para falar que tinha grande promessa na vida. E me usar como instrumento das mãos. E após isso, ele se batizava. E eu fui batizado. O mês passado ou foi que dia? Ontem? Você foi batizado ontem, né? Tá vendo? Quando Deus chama, Deus tem promessa. Glória a Deus, Senhor. Amém? Então você tá rasgando o mistério sereno aí da parte de Deus? Deus abençoe você, irmão. Mamãe, papai tá aí, né? De pegar na fita, falou, se você não batizar, eu vou batizar. O pastor falou, se você não batizar, você não vai ficar aqui na igreja. Então partilhe. Eu sempre descobri que havia um Deus, mas não sabia que ele habitava no meio de nós. Aleluia. E nisso, eu descobri que ele era um Deus tão tremendo que conseguia mudar a vida das pessoas e dar também a salvação, que é a vida eterna. Porque Jesus disse que todo aquele que crê e for batizado, ele será salvo. Eu quero ser salvo. É uma pergunta, é uma palavra certa. Todo aquele que crê e for batizado é salvo. Amém? Então tem que prosseguir, né? Então tem uma caminhada longa para vocês, né? Você, filho. Você está aqui por espontânea vontade? Hã? Mamãe mandou você aqui, ou... É que eu pegou? Pastor? Tio. Você
fez 3 batismos? Ah, você fez 3 estudos. Ah, até meu, opa, Jesus, mas eu não fiz isso. São batismos? Tá bom, meu querido. Você fez 3 ensinamentos. Isso. O pastor Carlos foi quanto? Os 3? Tá vendo, irmão? Ele fez 3 ensinamentos comigo. Tava na hora? Eu achei ruim. Eu dei foi risada, achei que foi bom. Falava bonito e ficou boa? Agora você quer. Nem X, hein? Bom, Rony tá aí? Quantas vezes, irmão? Batizou já? Tá firme? Foi. Foi. Vou botar aqui por espontânea vontade? Compartilha. Eu não gostava de nenhuma igreja. Não gostava, porque eu não parei perto dele. Corria de frente para tudo quanto é lado. Mas um certo dia, a minha irmã sempre foi evangélica. Ela chegou em mim e conversou comigo. Aí isso aquilo me tocou. Aí nisso eu falei, vou precisar. Quando eu ia fazer o batismo dele, eu não conseguia firmar em nenhuma igreja. Começava bem, mas Você vai entrar também? Vai lá, faz. Tem que ir, ué. Tem que ir, ué. É sempre, não tá tão hã? Eu sei de... Tá bom, meu filho? Agora mesmo, ela no meio lá. Mais baixo. Mas só não tem não? Pode chegar até você vem aqui. Ah, meu cartão virou. Acabou a memória do cartão. Manda cá, manda cá. Não foi bem. Vai? Mandou mesmo. Cadê que eu falar? Vou ficar aqui. Não quero mais. Nossa, a outra ali tá fogo. Traz aí o... Aqui. Ô, Lucas. Foi chutado ontem, né? Irmão Lucas.
Irmão Lucas, diante de Deus e dessas testemunhas aqui presente, a qual que eu confessar a Deus, você promete, a partir de hoje, ser fiel a Deus, fiel ao seu ministério, que você serve, ordenança por Deus. Amém? Amém. Ser submisso ao vosso pastor, enquanto tu permanecer neste ministério. Amém? Amém. Então, diante de Deus, dessas testemunhas, eu então proferi o teu confessar. Então, nos resta te batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão Arley, diante do teu confessar diante de Deus, e destas testemunhas presentes em Cristo Jesus, você promete ser fiel a Deus? Amém. Amém. Você promete ser fiel ao ministério ao qual você serve diante de Deus? Amém. Você promete diante de Deus dessas testemunhas ser submisso ao vosso pastor? Amém. Com este professar diante de Deus e dessas testemunhas, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, glória.
professa ser fiel a este Deus? Amém? Amém? Diante de Deus, peça testemunho, mano. A irmã professa foi fiel ao Senhor Jesus. Mediante o ministério, Igreja Batista União da Fé. Amém, mano? Amém. Diante de Deus, dessas testemunhas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Ei, maravilha! Ô, glória! Muito próximo. Vai ter que rebatizar o lindo. Cabeça caiu falando espera que dessa água. Ô, glória! Ô, glória! Bebezão, pastor. Meu bebê. É minha criança, minha criança. Então, né? Nossa, isso dá um coisinho pra câmera, tá? Dá um oizinho pra nós. Então, glória a Deus, bem alto. Aí eu fico... Nossa, isso dá um glória a Deus, dá um deve ser correndo. Irmã Eduarda, diante de Deus e dessa testemunha, sobre o seu professar, eu lhe faço uma pergunta. Você promete ser fiel a Deus nesta nova caminhada em Cristo Jesus? Amém. Você promete diante de Deus e dessas testemunhas presente ser fiel ao ministério Igreja Batista União da Fé, a qual tu serve e tudo tu permanecer nele? Amém. Diante de Deus e dessas testemunhas, você promete ser fiel, ser submisso ao anjo da igreja, que é o vosso pastor em Cristo Jesus, amém? Amém. Então, com esse professar, resta enfatizar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Aleluia, Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus. Oh, Deus, aleluia. Derrama a função, Deus. Ô, glória! Ela começa a falar andar, começa a falar andar. Bateu lá no meu TV. Tá, você tem choque. Aí começa a falar TV. Diante de Deus, essa testemunha. Você professa ser fiel a Deus? Amém? Amém. Diante de Deus, essa testemunha. Irmã Zé, você professa ser fiel a Jesus Cristo através desse ministério, Igreja Batista União da Fé? Amém? Amém.
professa também ser submissa ao vosso pastor. Amém? Amém. Irmã Milena, neste momento eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Agora, né, irmão? Vai ser o último? Glória a Deus. Tô muito presente. Vai sair fora. Lógico. Não é nada não, diabo. Nada. Você viu? Irmão Edson, diante de Deus e dessas testemunhas, gente, sobre o teu confessar diante de Deus, veio como ministro do Evangelho de Cristo Jesus. Você promete ser fiel a Deus nesta nova caminhada em Cristo Jesus? Amém. Você promete a Deus em Cristo Jesus, diante destas testemunhas, ser fiel ao ministério que você servir? Amém. Você promete, em nome de Jesus, diante de Deus e dessas testemunhas, ser submisso ao vosso pastor? Amém. Então, com este professar, resta o batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Diante de Deus e dessas testemunhas, a irmã professa, a partir desse momento, ser fiel a Deus, amém? Diante dessas testemunhas e do Senhor Deus, a irmã professa também ser fiel a esta igreja, mediante o ministério Batista União da Fé, professa também ser submisso ao nosso pastor. Amém. Em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Que isso? Pode aplaudir Jesus, irmão. Glória a Deus. Não sei, fica clarinho. Isso aí fica mais claro. Acho meio escuro. Eu acho que aqui não tem escuro. É, definição. Depois eu passo pra vocês. Deixa eu ir também na outra. Meu cartão encheu. Também não. Eu não usei ele do tempo. 2 Esse que dias. eu tô gravando desde logo começou. Vou tirar mais foto. Então a foto ocupa menos espaço. É. Eu peguei o cartão da Ernest. Essa do meu celular também tá feio. Da câmera, não adianta nada. Eu coloquei de 4 GB. 4 GB é bastante coisa. Minha memória, eu pensei que era... Falou que era 4, acabou. Eu vou comprar outro. Esse meu celular tem quase 300 músicas. Aí Eu ocupo muito espaço. mais quase 300 fotos, aí não deu. A partir desse dia, o irmão professa ser fiel a Deus. Amém? Amém. Promete também ser fiel a Deus. Através disso, o nosso pastor. Amém. Irmão Leandro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. As pessoas estão chegando lá. Quer fumar um pouco? Fico bonito dessa hora. Tá faltando 2h40. Então. Não, Glória. Ô, Glória. Vai ter essa situação pra lá. Irmãos, o último, né? É a última vida. Hoje, o Ministério veio batido até hoje, domingo, dia 15. 15. Está descendo tudo preso da droga, nem sabia. 2012. Quando eu olhei assim, virei para o pastor Ricardo e falei, pastor Ricardo, a honra e a glória é para Deus, mas a gente tem então privilégio também. O privilégio veio da parte do homem, da parte de Deus. Um momento específico que Deus proporcionou. Eu olhei assim, o Espírito Santo de Deus falou, olha, eu não estava entendendo, eu olhei de novo. Aí comecei a entender, falei com ele. São todos frutos do ministério de Igreja Batista. Pessoas que nasceram nesse ministério. Isto é uma coisa sublime. Isso é algo, irmão. Como eu falei a vocês, olha, a árvore não tem fruto. A árvore não tem fruto, a árvore que não tem fruto, irmão, ninguém joga pedra. A árvore que não tem fruto aí, ó, fica aí, ó. É verdade? Então a árvore que tem fruto, a árvore tem que dar fruto. Isto é para a honra e para a glória a Deus. Aleluia. Eu pedi 2 batismos no ano a Deus. E até hoje na minha caminhada, Deus tem me dado 2 batismos por ano. 2 vezes por ano. E em setembro eu estarei aqui. Eu estou profetizando, eu não vou morrer não. Estou profetizando. Ninguém vai me cortar o pescoço não. Nem pôr na bandeja não. Eu estarei aqui. Agora se você não vai estar, eu não posso fazer nada, mas eu vou estar. E ele vai estar, Espírito Santo de Deus, vai batizar novo batismo aqui em setembro. Quem crê, diga amém? Amém. Quem sabe pode ser você que está aí me olhando, que ainda não é batizado.
isso diante de Deus e destas testemunhas presentes. Sobre o teu confessar e o teu confessar para chegar até aqui. Como ministro de Deus, eu lhe pergunto e tu responde a paz de Deus. Promete ser fiel a Deus em Cristo Jesus nesta nova caminhada após o seu batismo? Amém. Promete diante de Deus e nestas testemunhas presentes ser fiel ao ministério por que serve machista não da fé? Amém. Promete ser fiel a Deus em Cristo Jesus diante de Deus e dessas testemunhas? Ela é submisso ao vosso pastor? Amém. Enquanto tu permanecer nesse ministério? Amém. Então só nos resta. Não te professar, nos batizar, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Os irmãos unidos, com a mão, perto um do outro. Tomando aqui para o lugar. Uma vez você me empresta. Agradecer da parte de Deus e Cristo Jesus, como é que o Espírito Santo Deus a cada um de vocês, desde as criancinhas, os adolescentes, homens, mulheres, homens aí, negros, ovelhas, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Porque você participou de algo sublime, você participou, aleluia, de um passo de vida nova e vida zero. Novo começo, uma nova história da vida deles. E vocês amanhã podem olhar neles na rua e dizer assim, eles batizaram. Eles desceram o peito e batizaram. Eles desceram o Rio Jordão, como está escrito na palavra de Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Coisa linda, depois do batismo que vem. Pedi um sinal para Deus. Ei, show. Levanta o som para cá, igreja. Pai eterno, amor de Deus. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Deus. Pai, we carabas, we becan, taramana, oh, xarabá, suidena, suide canta. Oh, Deus, obrigado, Deus. Pai, muito obrigado por essas vidas, Deus. Muito obrigado, Deus. Oh, Deus, aleluia, Deus. Aleluia. Pai, o nome dele, homens ficaram sepultados, e ressurgiram, nova vida, ressurgiram nove homens, Pai. Aleluia. Seja uma árvore frutífera, que vem fazer diferença, Pai, a partir de hoje, na tua presença, e que a vida lá fora, que o mundo lá fora, não venha condená-los, não venha julgá-los, mas venha, Senhor, dizer que verdadeiramente é filho da luz, é filho de Deus. Glória.
Glória a Deus. Sim, meu Deus. No nome de Jesus. Amém! Amém! Glória a Deus. Aleluia! 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 Valeu, não. Palma da Igreja Batista União da Tá só vai parar. Mas é irmão, né? Só pode ter palma. É mais um. A imprensa até filmando aqui, né? Tá palma, hein? Deixa eu voltar o zoom. Deixa eu voltar o zoom aqui. Tubarão pulando aí. Eu vi não. Jacaré pulando aí, parceiro. Cabelo que é esse, Lu? Ô, Lu! Ô, Lu! Dá arruma o cabelo? Pastor, vem pra frente! Pastor, não é lição de velho, não!